Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje nós vamos começar a falar de tipos de convergência. Nós temos três tipos de convergência relacionados a variáveis aleatórias que são muito importantes, que é a convergência quase certa ou forte, a convergência em probabilidade ou convergência fraca e a convergência em distribuição. A primeira delas é a mais forte de todas e ela implica as subsequentes. Então, se eu tenho uma sequência de variável aleatória y e i que converge certamente para uma variável aleatória y, isso implica que yn converge em probabilidade para y e que yn também converge em distribuição para y. E aí vocês devem estar se perguntando para que nós precisamos saber desse tipo de coisa. É que, na realidade, a gente já usa esses resultados de alguma maneira sem que a gente fale esses nomes para vocês. Então, vamos ver dois exemplos onde esses conceitos são utilizados. Primeiro caso, suponha que x1, x2, xn são variáveis aleatórias independentes e que a esperança de cada um desses xi seja um mi finito. Então, a pergunta que a gente quer responder é se x barra, que é a x barra n, né, que é a média amostral baseada em n dessas variáveis aleatórias, é um estimador fracamente consistente para a média populacional mi, tá? Ou seja, o que essa frase aqui está querendo dizer, que está querendo que a gente busca responder, é se dizer que o estimador é fracamente consistente, para mim, está querendo dizer o seguinte, que o limite, quando n vai para infinito, da probabilidade desse evento aqui, ó, xn barra menos mi ser maior ou igual que zero, maior ou igual que um epsilon positivo, isso é zero. O que significa isso? Nós estamos querendo ver se, a partir de um certo valor de tamanho da amostra, a distância entre a estimação fornecida para o x barra para mi, ela é sempre muito próxima, com uma probabilidade muito alta. Ou seja, a probabilidade de que essa amostra essa amostra de tamanho n, essa média amostral baseada numa amostra de tamanho n, gere uma estimativa para mi que seja muito distante de mi, maior do que epsilon, né? Essa probabilidade é zero. Então, se o estimador x barra é fracamente consistente, nós vamos conseguir provar que, quando nós temos amostras muito grandes, para colhermos amostras muito grandes, nós vamos, com probabilidade muito alta, com probabilidade próxima de 1, o evento x barra menos mi ser menor ou igual que epsilon, vai ser probabilidade 1. Ou seja, eu vou estar sempre gerando valores de média amostral que sejam bem próximos do valor real da média populacional. Um outro que a gente usou, e a gente usou desde o primeiro curso que a gente fez de estatística, desde a iniciação à estatística, foi o teorema central do limite, né? O que o teorema central do limite dizia? Seja x1, x2, xn, variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, com uma média mi e uma variância sigma quadrado conhecidas, né? Então, a gente se perguntava qual era a distribuição de x barra menos mi sobre sigma raiz de n. A gente viu lá, a gente já viu e provou nesse curso que, quando eu tenho que a distribuição das xis é normal, a distribuição de x barra n vai ser normal com média mi e variância sigma quadrado sobre n. O nosso problema aqui é que nós não sabemos a distribuição dos xis. A gente não sabe isso. Então, a gente quer fornecer uma distribuição para x barra quando a gente não tem ideia de qual é a distribuição dos xis. Nós vamos conseguir fazer isso para qualquer distribuição possível para o xi, mas quando a gente trabalha com amostra grande.
o que nós vimos lá na iniciação, que a gente engoliu lá em iniciação? Que quando a gente tem esse contexto, que as xi são IDs com média, mi, variância sigma quadrado, e se n é grande, a distribuição de x barra, ela vai ser, a xn barra vai ser aproximadamente normal com média, mi, variância sigma quadrado sobre n. O que a gente está dizendo aí? A gente não sabe a distribuição exata do x barra n, tá? O que a gente está dizendo, quando usa o teorema central do limite, é que x barra n converge em distribuição para uma normal com média mi e variância sigma quadrado sobre n, tá? Ou melhor dizendo, que essa variável aleatória aqui, x barra n menos mi sobre sigma raiz de n, a distribuição dessa variável aleatória, ela converge em distribuição para uma normal com média zero e variância 1. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, e a utilidade disso foi imensa, porque nós usamos esse tipo de conceito do CCL para fazer testes sobre média, testes sobre proporções, intervalos de confiança para média, para proporções, quando a gente não sabia a distribuição das variáveis aleatórias, mas a gente estava trabalhando com amostras grandes, e a gente vai ver aqui a prova desse teorema. Tá? Para a gente provar esses resultados aí, esses resultados que são importantes para a parte de inferência, nós vamos precisar de alguns conceitos básicos, tá? O primeiro conceito que nós precisamos é o conceito de convergência em distribuição. Então, seja y e y1, y2, yn até infinito, né? Então, seja y1, y2, yn e sucessivamente uma sequência infinita de variáveis aleatórias, né? E y, uma outra variável aleatória, todas elas definidas de ômega em R, tá? Dizemos que a sequência x1, y1, y2, yn indo para infinito, né? N maior ou igual que zero aqui, que essa sequência convergem em probabilidade para a variável aleatória y, se para todo epsilon positivo, a probabilidade do evento módulo de yn menos y ser maior do que epsilon, essa probabilidade converge para zero se n vai para infinito. Dizendo isso de outra maneira, o que a convergência em probabilidade diz é que o limite, quando n vai para infinito, da probabilidade desse módulo de yn menos y ser maior ou igual que zero, isso tende a zero. Esse evento aqui dentro, gente, o que ele significa? Ele é o conjunto de todos os pontos omeguinhas no meu espaço amostral, tal que a condição de que o valor observado, né, yn em W menos y em W, ele é maior do que epsilon. Então, como que eu posso desenhar, né, fazer de forma informal, né, esse conceito de convergência em probabilidade? O que ele está falando para a gente é que, assim, eu estou tomando o epsilon aqui como se fosse uma margem de erro da distância desses dois elementos aqui, tá certo? Então, eu desenhei aqui o epsilon e o menos epsilon, tá certo? Então, o que ele está falando é que se eu estiver tomando eles pequenos, o que vai acontecer é que a distância entre yn e y, ela vai estar espalhada meio que aleatoriamente aqui, alguns caem dentro do intervalo menos epsilon mais epsilon, mas eu tenho uma frequência bem grande de elementos que caem fora do intervalo epsilon mais epsilon. Mas a partir de um certo n indo para infinito, o que vai acontecer é que eu vou ter uma probabilidade zero, né, desses elementos caírem, dessas variáveis, né, me gerarem valores que estejam fora dessa caixinha menos epsilon mais epsilon. Essa probabilidade vai se aproximar de epsilon dele cair, dessa diferença aqui cair fora da caixinha. Então, o que acontece é que, eventualmente, a partir desse n grande,
Eventualmente, pode ser que a diferença do yn menos o y seja maior que zero, mas a maior parte delas vai ser, dessa diferença, vai cair dentro do intervalo menos epsilon mais epsilon. É isso que a convergência em probabilidade quer dizer de forma informal, tá certo? Bom, vamos ver alguns outros conceitos que nós vamos precisar, que são úteis para algumas provas aqui. Um deles é a desigualdade de Markov. O que a desigualdade de Markov faz? Ela fornece uma cota superior para a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor maior ou igual que A, onde esse A é positivo, e x é uma variável aleatória a valores não negativos. Então, o que acontece? Se x é uma variável aleatória com valores não negativos, né, eu não sei nem qual é a distribuição dela, olha a importância desse resultado. Eu não tenho a menor ideia de qual é a distribuição dela, eu só sei que ela é uma variável aleatória a valores não negativos. Então, para qualquer Rho maior que zero, a desigualdade de Markov estabelece que a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor maior ou igual que A é menor ou igual que o valor esperado da variável aleatória x dividido por A. Tá? Como que eu provo essa desigualdade? Essa desigualdade eu tenho que definir, para prová-la, eu vou definir uma variável auxiliar indicadora y, que ela vai assumir 1 se o x é maior do que A e 0 caso contrário. Nós já usamos esse truque aqui nas nossas aulas de probabilidade. Tá? Uma vez que x é não negativa, eu sei que o x é sempre maior ou igual que zero. E como A também é maior ou igual que zero, eu sei que a razão x dividido por A vai ser maior ou igual que 1. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse número é positivo, esse é positivo, então a razão deles vai ser positiva, né? E eu sei que, porque o meu x aqui, ele é maior do que A também, então isso vai garantir para mim que eu tenho que essa razão aqui, x sobre A, seja maior do que 1, tá? Ao fazermos isso, isso implica que o y vai ser sempre menor ou igual que x sobre A. Por quê? Porque o y, ele assume ou o valor 1 ou o valor 0. Só que a variável aleatória x sobre A, ela vai ser sempre maior ou igual que 1 quando o x, porque o x é sempre positivo, o y é sempre maior que 0 e o x é sempre maior que A. Então, essa razão é sempre maior que 1, então o y vai ser sempre menor ou igual que A. Agora, o valor esperado dessa variável aleatória auxiliar y vai ser, então, menor ou igual que o valor esperado da variável aleatória x sobre A, ou seja, ele vai ser sempre menor do que o valor esperado de x sobre A, por causa das propriedades que a gente já viu de esperança, né? Toda vez que x é menor que y, é de x é menor ou igual, menor que é de y. Nós já vimos isso. Então, o que essa propriedade aqui me garante que o valor esperado dessa variável aleatória é sempre menor ou igual que a de x sobre A. Só que o valor esperado dessa variável aleatória é 1 vezes a probabilidade do y ser 1 mais 0 vezes a probabilidade do y ser 0. Só que a probabilidade do y ser 1 é a probabilidade do x ser maior ou igual que A. Então, a gente prova que esse valor esperado aqui é exatamente a probabilidade de x ser maior ou igual que A. Então, juntando 1 e 2, a gente prova o que a teoria, o que a propriedade, a desigualdade do Markov está dizendo para a gente. Uma outra propriedade que também é muito útil, ele também fornece um limite superior para uma probabilidade, é a desigualdade de Chebyshev. Essa desigualdade diz o seguinte: que se x é uma variável aleatória com média finita, μ, e variância sigma quadrado, finita, então, para qualquer valor k maior que zero, a probabilidade de que o valor absoluto da distância de x menos μ seja maior ou igual que k, isso é menor ou igual que sigma, que é a variância de x, né, dividido por k ao quadrado. Então, como que eu provo essa desigualdade? Então, você está vendo aqui de novo, né? É um evento que está envolvendo a distância entre x e μ, né?
Então, ele está botando um limite superior para a probabilidade dessa distância entre x e μ ser maior ou igual que k. É isso que essa desigualdade fornece. Bom, essa desigualdade, para prová-la, vamos tomar a definição da probabilidade, né, que eu estou querendo aqui. Agora, calcular a probabilidade de x barra menos μ ser maior ou igual que k é igualzinho à probabilidade de eu calcular igualzinho à probabilidade do evento x menos μ ao quadrado ser maior ou igual que k ao quadrado. Por equivalência de evento, se esse evento ocorre, esse ocorre, e se esse ocorre, esse ocorre, então a probabilidade desse evento é igualzinha à probabilidade desse. Agora, essa variável aleatória aqui é uma variável aleatória não negativa, né? Então, se eu olhar aqui, não importa qual o valor do módulo, como está ao quadrado, isso aqui vai ser sempre não negativo. Então, o que acontece? Eu posso escrever isso igual a isso, e o fato disso aqui ser não negativo me permite usar a desigualdade de Markov para conseguir um limite superior para essa probabilidade que está aqui. Então, usando a probabilidade de Markov, eu consigo que essa probabilidade aqui, que é dada por a probabilidade desse evento aqui, é menor ou igual que o valor esperado da minha variável aleatória, que é x menos μ ao quadrado, dividido pela constante, né? Então, essa passagem daqui para cá, ela decorre da desigualdade de Markov. Então, o que acontece? No meu contexto aqui, a variável aleatória de interesse passou a ser x menos μ ao quadrado. Então, isso aqui vai ser menor ou igual que essa esperança, e essa esperança aqui nada mais é a definição da variância da variável x. Então, eu tenho que o limite superior para essa probabilidade aqui é a variância de x sobre k ao quadrado. Tá? Vamos ver como a gente usa essas desigualdades. Bom, suponha que o número x de itens produzidos por uma fábrica em uma semana seja uma variável aleatória com uma média de 50 unidades, né? Letra A. O que pode-se dizer sobre a probabilidade de que a produção dessa semana seja superior a 75 itens? Tá? E se a variância da produção de uma semana é 25, então, o que se pode dizer sobre a probabilidade de que a produção dessa semana esteja entre 40 e 60? Nota que nós queremos calcular uma probabilidade aqui sem a gente saber a distribuição de x. Então, eu não vou calcular, não vou conseguir fazer esse cálculo exato. O que eu vou conseguir é uma cota superior para essa probabilidade, que é melhor do que nada quando eu não tenho a distribuição, né? Então, no primeiro caso, ele quer saber qual é a probabilidade da produção da semana ser superior a 75 itens. X, a minha variável aleatória, né, é o total de itens produzidos nessa semana, ela é uma variável não negativa, então, se eu quiser calcular a probabilidade do x ser maior ou igual que 75, a única coisa que eu vou fazer é, como ela é não negativa, eu posso usar a desigualdade de Markov, e isso vai ser menor ou igual que o valor esperado da variável aleatória x dividido por 75. Então, gente, o que o problema me fornece é o valor esperado de x, que é 50. Então, eu não sei o valor exato da probabilidade do x ser maior que 75, mas eu sei dizer para vocês que essa probabilidade vai ser menor do que 2/3. Então, isso já auxilia na tomada da decisão da gente se a gente é incapaz de construir a distribuição de probabilidade para o x, nesses contextos, né? No segundo caso, ele fornece que a variância da semana, né, é 25, e ele pede o que a gente pode dizer sobre a probabilidade de que a produção da semana esteja entre 40 e 60, se eu sei a variância, né, da semana. Bom, a variância é a média, né, que a média é 50, né? Então, se eu usar a desigualdade de Chebyshev, a desigualdade de Chebyshev me fornece o seguinte, que a probabilidade de x da produção da semana menos a média, que é 50, ser maior do que 10, essa probabilidade aqui é menor ou igual que a variância
dividido por esse 10 aqui ao quadrado, a variância de x. A variância de x é 25, né? Então, eu consigo um limite superior pela desigualdade de Chebyshev para a probabilidade desse evento aqui, módulo de x menos 50 ser maior que 10. E essa probabilidade ela é menor ou igual que 1/4, tá? O que eu estou querendo é a probabilidade do x estar entre 40 e 60, né? Então, eu estou querendo calcular, a probabilidade do x estar entre 40 e 60, eu posso calcular da seguinte maneira. Eu pego 1 menos essa probabilidade, 1 menos essa probabilidade vai ser 1 menos a probabilidade desse módulo, do x menos 50 ser menor do que 10, essa probabilidade ser menor que 1/4. Se eu abrir esse módulo aqui vai estar me dando a probabilidade do x menos 50 estar entre menos 10 e 10, que é igualzinho à probabilidade do x estar entre 40 e 60, que é a probabilidade que me interessa. Bom, então eu posso passar esse 1 para cá subtraindo, para obter essa probabilidade. E foi o que eu fiz. Então, a probabilidade do x estar entre 40 e 60, ele é 1 menos essa probabilidade é menor ou igual que 1/4. Então, quando eu passo o 1 para cá, eu tenho que menos essa probabilidade vai ser menor ou igual que menos 3/4. Então, multiplicando por menos 1, eu consegui que a probabilidade do x estar entre 40 e 60, ela é maior ou igual que 3/4. Tá? Então, mesmo sem saber a distribuição, a gente conseguiu um limite, né, para essa probabilidade. Mas cabe ressaltar aqui, gente, que essa é uma probabilidade, é um limite superior para ela. Nem sempre esse limite superior está próximo do valor exato dessa probabilidade, mas quando eu não tenho a distribuição de x, é inviável calcular esse valor exato, tá? Bom, vamos ver um exemplo, né, mostrando onde eu tenho o cálculo exato e eu uso a desigualdade para conseguir esses limites. Então, seja x uma variável uniforme no intervalo 0, 10, tá? A média dessa variável aleatória aqui é 5 e a variância é 25 sobre 3, tá? Se eu quiser calcular a probabilidade exata de x menos a média ser maior do que 4, né, da distância do módulo, né, de x menos 5 ser maior que 4, eu quiser calcular essa probabilidade, isso aqui vai ser 1 menos a probabilidade do x menos, do módulo, né, de x menos 5 ser menor ou igual que 4, que é igualzinho à probabilidade de x menos 5 assumir um valor entre menos 4 e mais 4, tá? Então, isso aqui vai ser a probabilidade, essa probabilidade vai ser 1 menos a probabilidade do x estar entre 1 e 9, que é essa integral aqui, né? Então, 1 menos essa integral fornece para mim que é a probabilidade exata do módulo do x menos 5 ser maior que 4 é 0,2. Se eu tivesse assumido a desigualdade do Chebyshev, o que eu ia ter? Que o valor aproximado para essa probabilidade, o limite superior para essa probabilidade seria, isso como o x é não negativo, né? Seria a probabilidade desse módulo ser maior que 4 seria menor ou igual que a variância de x sobre 4 ao quadrado. A variância aqui é 25 terços, então o limite superior para essa probabilidade seria 0,25, 0,521, que é bastante longe desse valor que está aqui. Então, quando a gente tem o valor, a distribuição exata, é muito mais jogo calcular a variância exatamente do que a aproximada. Tá? Mas quando a gente não tem a distribuição, já é ótimo ter uma aproximação como essa. Bom, vamos ver aquela questão da convergência fraca lá, né? Da consistência fraca dos nossos estimadores, da média. Se ela é um estimador fraco, se ele é um estimador, para mim, fracamente consistente. Então, provar isso significa a gente provar a lei dos grandes números.
a lei fraca dos grandes números, tá? Então, seja o x1, x2, xn uma sequência de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, tais que a média de x, o valor esperado de x é mi menor que finito, né? Para todo i, variando de 1 até n. Então, para todo epsilon positivo, segue que a probabilidade do módulo de x barra n menos mi ser maior ou igual que epsilon tende a zero quando n vai para infinito, né? Onde x barra é a média da amostra, é a média amostral calculado com base numa amostra de tamanho n. Então, olha o que a gente está aqui querendo provar aqui. Eu coloquei aqui um exemplo, um desenho da normal, só para vocês verem o que está colocando. Isso tem que valer para todo epsilon maior que zero. Em especial, eu fixei esse valor de epsilon aqui, tomei uma normal com média mi e variância sigma quadrado, ela está em azul, a normal com média mi e variância sigma quadrado sobre 2. Então, isso aqui seria a distribuição da média amostral com uma amostra 1, com uma amostra 2, com uma amostra 3, tá? Então, olha o que está acontecendo, e eu fixei esses épsilons aqui para vocês entenderem. Se eu tenho a distribuição normal aqui, com azul, né, com média mi e variância sigma quadrado, a probabilidade do meu epsilon está entre a probabilidade de x barra menos mi está dentro do intervalo menos epsilon mais epsilon, sob a curva azul, ela é bem menor do que sob a curva vermelha, que é bem menor do que sob a curva verde. E se você for aumentando essa amostra N aqui, a probabilidade da distância de x barra menos mi ser maior do que epsilon vai ficando cada vez mais próxima de zero, porque esse evento aqui, essa probabilidade, é a cauda dessa distribuição. O que eu estou colocando aqui, colorindo aqui, é a probabilidade do x barra menos mi ser menor ou igual que epsilon, tá certo? Então, o que vai acontecendo? À medida que eu vou aumentando o tamanho da amostra, a probabilidade de x barra menos epsilon, de x barra menos mi ser menor ou igual que epsilon, ela vai ficando cada vez mais próxima de 1. O que significa isso? Quanto maior o tamanho da amostra, maior a probabilidade de eu encontrar um valor do valor de x barra ser próximo do valor real da média populacional, por exemplo. Tá? Então, e aí vocês olhando isso, quanto maior o tamanho, o valor de n, né, mais próxima de zero vai sendo a probabilidade de eu ter um valor abaixo de menos epsilon e acima de epsilon, que é o que esse teorema está dizendo para mim aqui. Ela vai se aproximar de zero, essa probabilidade das caudas. Tá? Bom, como que eu vou provar isso? Vamos fazer uma demonstração assumindo que a variância é sigma quadrado finita, tá? Então, considerando as suposições do problema que a gente tem lá, vamos só retomar para a gente ver o que são as suposições, que a minha amostra x1, x2, xn é de variável aleatória independente identicamente distribuída com média finita. Nós aqui estamos também considerando a variância finita na prova, tá? Então, o que a gente pode dizer é que o valor esperado de x barra, né, pelas propriedades que a gente já viu da esperança, nesse caso vai ser 1 sobre n vezes o somatório com a invariante de 1 até n de e de xi, que vai ser igual a mi, e a gente já viu que a variância do x barra, nesse caso, como as variáveis são independentes, ela também é 1 sobre n ao quadrado, somatório com a invariante de 1 até n da variância de cada componente xi, né? Que vai dar sigma quadrado sobre n. Então, eu quero calcular a probabilidade de x barra menos mi ser maior que epsilon, que é o que eu preciso. Então, o cálculo, o que a desigualdade de Chebyshev me fornece é que essa probabilidade aqui do módulo de x barra menos mi ser maior que epsilon vai ser menor ou igual que a variância do x barra n dividido por epsilon ao quadrado. Só que a variância de x barra n, nós sabemos que é sigma quadrado sobre n.
Então, eu estou provando aqui que, para qualquer que seja o n, a probabilidade do módulo de x barra menos μ ser maior ou igual que epsilon vai ser menor ou igual que sigma quadrado sobre n epsilon ao quadrado, vezes epsilon ao quadrado. Então, mas eu quero o limite disso. Então, eu vou tomar o limite quando n vai para infinito dessa probabilidade. Então, esse limite eu sei que vai ser menor ou igual que o limite disso aqui. Por quê? Estou aplicando o limite de K e de K da desigualdade. Então, como isso aqui é menor ou igual que esse valor aqui, o limite dessa probabilidade será menor ou igual que o limite disso aqui. Então, tomando esse limite aqui, como o limite é em n e n vai para infinito, e isso é um número finito e isso é um número finito, tá? Então, esse limite aqui vai para zero. Então, a gente acabou de provar que x barra é um estimador fracamente consistente para a média, tá? É isso que nós aprovamos, tá? O que é importante vocês saberem, mas que eu não vou provar aqui nesse curso, é que, na realidade, a média amostral é mais do que fracamente consistente, ele é fortemente consistente. Só que o conceito de convergência forte, convergência coisa certa, eu não vou discutir aqui nesse curso, tá? Bom, o outro conceito que é muito importante, porque esse conceito ele está associado ao teorema central do limite, é o teorema, é a convergência em distribuição. Então, seja x uma variável aleatória, né? X, x1, x2, etc., né? Uma sequência infinita de variáveis aleatórias definidas de ômega em R, tá? Tais que a função de distribuição acumulada do x é uma f e a de xi é uma fi, né? Então, eu conheço a função de distribuição acumulada tanto de x, que eu estou chamando ela de f, quanto de qualquer uma dessas outras componentes da minha sequência, x1, x2, xn até infinito. E elas são, a acumulada delas vai ser f1, f2, f2, etc. Tá? Nós dizemos que, que a sequência de variáveis aleatórias xn converge em distribuição para a variável aleatória x, quando ele vai para infinito, se a função de distribuição acumulada, né, da variável aleatória xn avaliada em x converge para a função de distribuição acumulada da variável aleatória x. Então, isso aqui é a função de distribuição acumulada de xn, avaliada no ponto x. Isso aqui é a função de distribuição acumulada de x, avaliada no ponto x. Então, para que xn, a variável aleatória xn, converja em distribuição para x, isso vai acontecer se a acumulada a função de distribuição acumulada de xn converge para a função de distribuição acumulada de x, quando n vai a infinito, para todo x que seja ponto de continuidade da f, tá? Da função de distribuição acumulada da variável limite, x. Tá? E aí, existem várias notações para isso na literatura. Aqui tem... a gente sempre coloca aqui o tipo de distribuição, né? Então, por exemplo, x barra n converge em distribuição para x, eu botei o D aqui, se fosse em probabilidade eu colocaria o P, tá? Mas no caso de convergência em distribuição, em alguns livros aparece também essa convergência aqui, essa notação, tá? Bom, vamos ver um exemplo do que isso quer dizer. Seja xn uma variável aleatória constante igual a 1 sobre n, para todo n variando de 1, 2 até infinito, e seja x uma variável aleatória constante e igual a zero. A pergunta é, pode-se dizer que xn converge em distribuição para x? Bom, para a gente fazer isso, provar isso, a gente tem que construir as funções de distribuições acumuladas dessas variáveis aleatórias. Então, a minha variável aleatória x, ela é uma variável que é zero, que ela é constante e igual a zero, tá certo? Então, o que significa isso? Que a função de distribuição acumulada dessa variável aleatória x
vai ser 1 para todo x maior ou igual que zero, e vai ser 0 para todo x menor do que zero, né? E o único ponto de descontinuidade dessa função seria o ponto zero, tá? E o que seria a função de distribuição acumulada das nossas variáveis aleatórias xn? Ela é constante, é uma variável constante e igual a 1 sobre n. Então, o que significa isso? Que para todo valor de x maior ou igual que 1 sobre n, a distribuição acumulada da xn vai assumir valor 1. E para todo x menor do que 1 sobre n, ela vai assumir o valor zero. Então, olha o que a convergência em distribuição está dizendo para a gente. Vamos ver no desenho o que isso está dizendo. Olha, eu desenhei aqui em vermelho, em azul, a distribuição acumulada da variável aleatória limite, da x, tá? Então, ela só tem massa em zero, né? Então, abaixo de zero, a acumulada é zero, acima de zero, maior ou igual que zero, a acumulada assume o valor 1. E aqui eu desenhei dois exemplos da f de xn, uma quando f igual a 1, então quando f igual a 1, essa distribuição ela vai ser 1 para todo x maior ou igual que 1, então aqui no ponto x igual a 1, ela assumiu 1 e vai para infinito, e para x menor que 1 ela assume 0. E coloquei em vermelho quando a f de x2. Então a f de x2 ela assume 1 para todo x maior ou igual que meio, e assume 0 para todo x menor do que meio. Então, olha só, a distribuição acumulada de x1 é muito diferente da distribuição acumulada da x, tá certo? Mas, à medida que eu vou aumentando n, então, se você olhasse aqui a f de x3, a f de x3 ia colocar aqui, acima de maior ou igual que 1/3, ela seria 1, menor que 1/3, ela seria 0, e ela já estaria mais próxima da distribuição azul. Então, à medida que o n vai para infinito, o que vai acontecendo? Se o n vai para infinito, isso aqui vai para zero, não é verdade? Então, se o n vai para infinito, essa minha distribuição f de xn vai ficando cada vez mais próxima da azul. Tá certo? Então, a partir de um certo n, essas distribuições, não é para o 1, para o 2, ela não está próxima, não. Mas toma esse n grande, né? A partir do n indo para infinito, o que vai acontecer? Essas distribuições vão estar idênticas, a distribuição da xn vai estar tão próxima da f, que a gente não vai perceber a diferença. É isso que a convergência em distribuição significa. Então, gente, olha o que acontece. Eu posso olhar aqui, se você olhar, o seguinte, se eu pegar essa função aqui, eu vou avaliar o que acontece para ela em todo ponto de descontinuidade, em todo ponto de continuidade da f, né? Da distribuição acumulada limite, da variável limite, que é a variável x. Então, o que acontece? Eu vou tomar a função f é contínua para x maior que zero, para x menor que zero, tá? E ela só é descontínua no ponto x igual a zero. Mas olha o que vai acontecer com a minha f de xn quando eu tomo o limite dela quando n vai para infinito. Quando eu tomo o limite dela quando n vai para infinito, se o n vai para infinito, o que está acontecendo aqui? Isso aqui vai tender a zero, tá certo? Então, o que vai acontecer? Para x maior do que esse número próximo de zero, essa função vai ser 1. Então, o que vai acontecer? Quando n vai para infinito e eu tomo um x maior que zero, essa f de xn vai ser 1, tá? Então, ela vai ser igualzinho a f de x. Se você toma um x menor que zero, o que vai acontecer? A f de xn, para n indo para infinito, né? Não, se você olhar para x menor que zero, para qualquer n na realidade aqui, né? Ela já vai estar menor do que zero, para valores menores do que 1 sobre n. Então, se ela para valores menores que 1 sobre n, ela já vai ser menor que zero, em especial para valores de x menores do que zero, ela já vai ser zero, tá certo?
Então, o que acontece é que ela vai ser sempre zero, né? Quando o x é menor que zero. Então, ela coincide com a f de x, com a função limite aqui, né? E agora, quando eu estou avaliando a função, a f de xn no ponto zero para qualquer n, né? Indo para infinito, o que vai acontecer é que no ponto zero, ela vai ser exatamente zero, tá? Agora, no ponto zero, a acumulada da variável x, que é a variável limite, ela é igual a 1. Então, aqui, mesmo que isso aqui, que a f de xn esteja muito próxima de zero, o que vai acontecer? No ponto zero, especificamente, ela vai ser igual a zero, tá? Então, mesmo quando n vai para infinito. Então, nesse ponto x igual a zero, quando avalia aqui em zero, essa função aqui dá zero, que é diferente da f de xn. Mas olha só, o limite dessa sequência aqui só é diferente da f de xn no ponto em que a f tem descontinuidade. Então, isso não importa. Então, isso já como isso é verificado, né, que é só para o ponto em que a f de x é descontínua, que o limite não é que a igualdade do limite não é verificado, então isso já é o bastante para a gente dizer que essa sequência f de xn converge que a sequência xn, definida como nós definimos ali, só um minuto, que essa sequência xn, definida como foi definida aqui, converge em distribuição para essa variável aleatória x, que tem massa pontual em zero, tá? Que é degenerada em zero, na realidade, tá? Bom, vejamos um outro teorema importante. E aí a gente aqui, aquela função geradora de momento que a gente aprendeu na última aula, ela é muito importante nessa parte do conteúdo, tá? Então, sejam x1, x2, xn, variáveis aleatórias, com função de distribuição acumulada, f de xi, e função geradora de momento, m de xi, para todo i variando de 1 até infinito. E seja x uma outra variável aleatória, com distribuição acumulada f de x e função geradora de momento, mx. Tá? Se a função geradora de momento de xn, avaliada em t, converge para a função geradora de momento da x, avaliada em t, para todo t real, e isso aqui, quando n vai para infinito, então a gente está dizendo que a função distribuição acumulada de xn avaliada em x converge para a função distribuição acumulada da x avaliada em x para todo x, quando n vai para infinito, para todo x, tal que a f de x seja contínua em x, né? E para n indo para infinito, então, consequentemente, a gente vai ter que a sequência xn converge em distribuição para x, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos onde a gente aplica esse teorema. Então, o que eu estou fazendo aqui é, se eu quero saber se xn converge em distribuição para x, basta eu ver se a função geradora de xn converge para a função geradora de x quando n vai para infinito. Então, vamos tomar esse exemplo aqui. Seja x uma variável aleatória, uma sequência de variáveis aleatórias que convergem em distribuição para uma variável aleatória x, que é normal com média zero e variância 1. Seja a n uma sequência de números reais que converge para a, onde a é um número finito. Então, o exercício pede para a gente provar que xn mais a n convergem, que a sequência, né, xn mais a n, a sequência de variáveis aleatórias xn mais a n, converge em distribuição para uma variável aleatória z, que tem distribuição normal com média a e variância 1. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar o fato anterior. Então, a primeira coisa que eu fiz
foi encontrar a distribuição geradora de momento do x, da sequência de xn mais an. Então, usando a definição de função geradora de momento, a função geradora de momento da variável xn mais an avaliada em t é o valor esperado de e elevado a t, que multiplica xn mais an, né? Abrindo essa função aqui, essa esperança ficou a esperança de e elevado a t xn vezes e elevado a t an. E a t an é número, então veio para fora dessa esperança, então eu fiquei que é a t vezes a n, é elevado a t a n, menos vezes a esperança de e elevado a txn. E isso aqui, essa esperança, é, por definição, a função geradora de momento da variável aleatória xn avaliada no ponto t. Agora, por hipótese, nós temos que xn converge em distribuição para uma x que tem uma distribuição normal 0,1. Então, isso significa dizer que a função geradora de momento do xn converge para a função geradora de momento da normal 0,1. Então, essa função geradora de momento da xn converge para e elevado a menos t ao quadrado sobre 2, que é a função geradora de momento da normal 0,1. Agora, também por hipóteses, eu tenho que a n converge para a. Então, t vezes a n converge para TA, né? Isso aqui não é A vezes N, não, viu, gente? Isso é A índice N, tá? Então, T vezes A índice N converge para T vezes A. E E elevado a T vezes A índice N converge para E elevado a T vezes A. Então, substituindo esse resultado, considerando o limite da m de x mais da função geradora de momento da variável xn mais a nt, fazendo o limite quando o n vai para infinito, o limite disso vai ser o limite desse termo e elevado a t vezes a índice n vezes a geradora de momento de x nt, e eu sei que isso aqui, então, vai convergir. Isso aqui converge para e elevado a t2 menos 2, e isso aqui converge para e a tn. Então, essa função geradora de momento, que é a que me interessa, de xn mais a n, converge para e elevado a t vezes a menos t ao quadrado sobre 2, que é a função geradora de momento de uma normal com média a e variância 1. Consequência, nós provamos que a distribuição, a função distribuição acumulada de xn mais a n, né, converge para a função distribuição acumulada de uma normal com média A e variância 1, e, portanto, essa sequência xn mais a n converge em distribuição para uma variável aleatória x mais a, cuja distribuição é normal A com média A e variância 1. Tá? Vejamos esse outro exemplo. Esse outro exemplo é uma sequência de variáveis aleatórias, x1 até xn, que tem uma distribuição geométrica com probabilidade de sucesso lambda sobre n, onde lambda é um número entre 0 e n, tá? Para garantir que isso aqui é um valor entre 0 e 1. Então, defina a sequência y igual a xn sobre n. E ele quer que a gente prove nesse exercício que a sequência yn, definida dessa maneira aqui, converge em distribuição para uma variável aleatória y que tem uma distribuição exponencial com parâmetro lambda, com taxa lambda, tá? Então, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar a distribuição geradora de momento do yn. Então, a primeira coisa o que eu sei é que o xn tem uma distribuição geométrica lambda n. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar a função geradora de momento da variável aleatória da geométrica, com essa taxa lambda sobre n. Então, no capítulo 7 do livro do Sheldon Ross, vocês podem encontrar essa distribuição, né?
a conta dela não é complicada de ser feita. Então, o que acontece? A função geradora de momento da geométrica vai ser o parâmetro dela, vezes e elevado a t, dividido por 1 menos 1 menos, abre parênteses, 1 menos o parâmetro da geométrica vezes E a t. No nosso caso, o parâmetro da geométrica, né, a probabilidade de sucesso lá da geométrica, é lambda sobre n. Então, a geradora de momento ficou lambda sobre n é elevado a t, sobre, né, 1 menos EAT, que multiplica 1 menos lambda sobre n. Isso para todo t real. Então, gente, a função geradora de momento de y, eu vou calcular da seguinte maneira, eu vou usar a definição, a função geradora de momento da y, que é raiz de x, que é xn dividido por n, isso é o valor esperado, né, de e elevado a t vezes yn, que é igual ao valor esperado de e elevado a t vezes xn sobre n, e isso aqui, então, nada mais é do que a função geradora de momento da xn avaliada no ponto t sobre n. E, então, eu vim aqui nessa expressão e onde tem t, eu substituí por t sobre n, obtendo essa expressão que está aqui. Então, você pegou esse valor t sobre n aqui, substituiu aqui, você vai obter exatamente essa expressão que eu tenho aqui. Tá? Bom, agora eu preciso calcular o valor, esse limite aqui. Então, o limite quando n vai para infinito da função geradora de momento da variável y é o limite disso aqui, né? De lambda sobre n é elevado a t sobre n sobre 1 menos, abre parênteses, 1 menos lambda n vezes é elevado a t sobre n. Só que quando eu coloco n no para infinito, aqui dá zero, então eu fico com uma indeterminação nesse limite, né? Então, o que vai acontecer é que vai ficar zero sobre zero, e eu apliquei a regra de L'Hopital, derivei em cima e derivei embaixo com respeito a n. Então, a derivada disso aqui com respeito a n ficou menos derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo, ficou menos lambda sobre n ao quadrado, exponencial de t sobre n, mais lambda sobre n, exponencial de t sobre n, vezes, né, t sobre n ao quadrado. E embaixo derivei também, de novo, aplicando a regra do produto, eu vou ter que essa derivada do denominador vai ficar menos lambda, abre um colchete, né? Vai ficar lambda sobre n ao quadrado, vezes exponencial de t sobre n, mais 1 menos n, 1 menos lambda sobre n, que multiplica exponencial de t sobre n, e isso tudo que multiplica menos t sobre n ao quadrado. Essa exponencial de t sobre n, ela se repetiu em todos os termos. Então, eu coloquei em evidência e cancelei. Fazendo isso, o limite ficou esse que está aqui. 1 sobre, e ficou positivo, porque esse menos, eu tenho menos multiplicando o numerador, tenho menos multiplicando o numerador, tenho menos aqui, um menos aqui, e tem esse menos aqui. Então, esse menos foi cancelado, então ficou lambda sobre n2 mais lambda sobre n vezes t sobre n ao quadrado. E no denominador ficou lambda sobre n ao quadrado menos 1 menos lambda n vezes t sobre n ao quadrado. Tá? O que acontece aqui? O 1 sobre lambda ao quadrado aparece em todos os termos, então eu cancelei o 1 sobre lambda ao quadrado, simplificando ainda mais a minha expressão, que agora ficou assim. O limite, quando n vai para o infinito, de lambda mais lambda vezes t sobre n, dividido por lambda mais 1 menos lambda menos, abre parênteses, 1 menos lambda t, lambda sobre n, vezes t. Fazendo o limite disso aqui quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero e isso aqui vai para t.
Então, eu fico com esse valor aqui de limite, e esse aqui, gente, é o limite. Esse limite aqui nada mais é do que a função geradora de momento de uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com taxa lambda. Então, a gente acabou de provar que aquela razão, que a sequência de variáveis yn, que é definida como xn sobre n, onde xn é uma geométrica lambda n, converge em distribuição para uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com taxa lambda. Bom, agora nós já estamos aptos a provar o teorema central do limite para variáveis aleatórias ID. Tem teoremas centrais de limites mais gerais do que esse. Mas aqui nós vamos nos restringir a provar o teorema central do limite para variáveis I e D, que foi o caso que a gente viu lá em iniciação à estatística. Então, sejam x1, x2, xn, x1, x2, xn, variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas. Na realidade, aqui não é uma sequência finita, não. É uma sequência infinita de variáveis aleatórias que são independentes, identicamente distribuídas, com média e variâncias comuns iguais a μ finito e sigma quadrado finito, respectivamente, tá? Ou seja, com média μ finita e variância μ finita. Então, o teorema central do limite estabelece que a soma x1 mais x2 mais xn menos n μ dividido por sigma vezes raiz de n tem uma distribuição normal com média 0 e variância 1, tá? Quando o n vai para infinito. Então, vamos provar esse teorema, né? Então, se você vier aqui e dividir por n aqui, dividir por n aqui, dividir por n aqui, você vai concluir que a gente está calculando a distribuição de x barra menos μ sobre sigma raiz de n, e a gente está provando que isso vai convergir em distribuição para uma normal 0,1, que era o teorema central do limite na forma que a gente conhecia, tá? Então, é só vir aqui dividir por n aqui, divide por n essa soma, divide isso aqui por n, divide isso por n, que você cai no formato do teorema central do limite que a gente conhecia lá de iniciação, tá? Bom, nós aqui, para fazer a prova, eu vou assumir, sem perda de generalidade, que a média é 0 e a variância 1, porque isso aqui é simplesmente uma transformação linear dessa soma aqui, né? Então, o que vai acontecer é que a função geradora, por causa das propriedades da função geradora de momento lá, não era difícil de conseguir isso para μ e sigma, não. μ e sigma diferentes de 0 e 1, mas fica mais fácil a prova assim e a generalização não é complicada, tá? Porque o fundamental da prova é o que eu vou discutir aqui. Então, eu vou assumir a variável aleatória. Se eu assumo que a média é 0 e a variância é 1, a prova que eu vou ter que fazer é que x1 mais x2 mais xn sobre raiz de n, né, porque isso vai ser 1, isso vai ser 0, converge em distribuição para normal 0,1. Então, eu vou encontrar a função geradora de momento desse y aqui. Essa função geradora de momento, usei a definição e eu posso escrevê-la como sendo o valor esperado de t vezes x1 mais x2 mais xn dividido por raiz de n. E isso aqui, essa função aqui, eu posso escrever, né, esse valor esperado vai ser o valor esperado de... Eu apliquei a distributiva da multiplicação com respeito à soma, então ficou esperança de t vezes x1 sobre raiz de n, vezes... ficou a esperança do produto de E de t vezes x1 sobre raiz de n, vezes E elevado a t vezes x2 sobre raiz de n, vezes, etc., E elevado a t vezes xn sobre raiz de n. Como as minhas x são variáveis aleatórias independentes, os txis sobre raiz de n também são independentes, e os e's do t elevados, a exponencial de t vezes xi sobre raiz de n também vão ser independentes, porque eles são
funções de famílias disjuntas de variáveis aleatórias independentes. Então, a esperança desse produto aqui pode ser escrita como o produto das esperanças de cada um desses termos. Foi o que eu escrevi aqui embaixo. E agora, isso aqui, gente, nada mais é do que a função geradora de momento da variável x1 aplicada no ponto t sobre raiz de n. Isso aqui é a função geradora de momento da variável aleatória xn avaliada no ponto t sobre raiz de n. Então, foi isso que está escrito aqui. Agora, as variáveis aleatórias x1 até xn são identicamente distribuídas por hipótese. Então, as funções geradoras de momento delas são todas iguais. Então, isso aqui tem a mesma cara que isso aqui. Então, o produto delas vai ser simplesmente a função geradora de momento de alguma delas, que eu denotei aqui, a função geradora de momento, comum a todas elas, que eu chamei de n, avaliada no ponto t sobre raiz de n, elevado ao número de variáveis que eu tinha no meu produto, que é n. Está aqui. Bom, agora, gente, eu vou ter que fazer uma manobra para provar que isso aqui converge para a função geradora de momento da normal 0,1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu defini esse LT como sendo o logaritmo, né, da função geradora de momento, da MT, da função geradora de momento no ponto T. Então, o que vai acontecer é que simplesmente a função MT ela pode ser conseguida de que maneira? Fazendo o exponencial desse logaritmo, né? Ou seja, é exponencial de LT. Então, a minha MT é simplesmente a exponencial desse LT. Eu tive que fazer isso para facilitar o cálculo desse meu limite, tá? Então, vamos assumir, vou trabalhar agora com essa função geradora de momento, que é a função de geradora de momento da variável que eu preciso calcular o limite. Então, essa m de t aqui, né? Eu tenho que provar que essa m de t elevado a n converge para e elevado a t ao quadrado sobre 2, que é a função geradora de momento da normal 0,1. Isso vai ser equivalente a provar que o exponencial do ln, né, do L aplicado em t sobre raiz de n, o que é esse LT sobre raiz de n? Nada mais é do que o logaritmo da minha função geradora de momento da minha variável que eu encontrei aqui, né, avaliada no ponto t sobre raiz de n. Então, se eu fizer a exponencial desse logaritmo da m avaliada no ponto t sobre raiz de n, eu tenho exatamente o que está do lado de cá, tá? E eu tenho que provar que isso aqui converge para e elevado a t ao quadrado. Então, se eu provar que isso aqui vale para isso, é equivalente a provar que o exponencial do logaritmo da função geradora de momento elevado a n converge para e de t ao quadrado. E essa exponencial, como ela está elevado a n, eu posso escrever essa exponencial como sendo exponencial de n vezes o L de Tn, ou seja, o logaritmo da função geradora de momento da variável x, né, no ponto Tn. E eu tenho que provar que isso aqui converge para isso. E essa exponencial aqui, provar que essa exponencial aqui vai para... provar que essa exponencial vai para isso é equivalente a provar que esse termo aqui vai para esse termo aqui. Então, você vê que a manobra que eu fiz facilitou demais a minha vida em termos de cômputo de limite. Então, fazendo isso, provar que isso aqui converge para isso, é provar que esse termo que eu escrevi dessa maneira aqui, o logaritmo da função geradora avaliado no ponto t sobre raiz de n, dividido por n elevado a menos 1, converge para t ao quadrado sobre 2. Bom, vamos fazer essa prova ali agora. Então, vamos ver o que acontece com esse limite. Ou seja, com essa função aqui, o limite dessa função.
O limite dessa função, quando n vai para infinito, é o limite... quando n vai para infinito, isso vai para zero, né? E isso aqui também, né? Então, eu estou pegando o logaritmo da função geradora de momento avaliado em t sobre infinito. Então, eu tenho 1 sobre t sobre zero aqui, t sobre zero aqui. Então, eu vou ter uma indeterminação. Então, gente, o que eu fiz? Eu apliquei o L'Hopital aqui, então eu vou ter a derivada com respeito a n disso e a derivada com respeito a n desse valor ali. Essa derivada aqui, disso aqui, ficou a primeira derivada dela vezes a derivada da interna. A derivada de t sobre raiz de n dá menos t, n elevado a menos 3 meios. A derivada disso aqui, com respeito a n, deu menos 2 vezes n elevado a menos 2. Então, eu consigo simplificar isso com isso, e aí esse limite aqui ficou o limite da primeira derivada do logaritmo da função geradora de momento da variável de interesse lá, da nossa variável aleatória, avaliada no ponto t sobre raiz de n, vezes t, e simplificando isso com isso, eu fiquei com o denominador igual a 2 vezes n elevado a menos meio, tá? De novo, eu caio numa indeterminação e, de novo, eu apliquei L'Hopital. Então, o que vai acontecer? Aplicando o L'Hopital aqui, eu vou ter a derivada diz com respeito a n, ficou. A derivada diz com respeito a n ficou menos t ao quadrado vezes n menos n elevado a menos 3 meios, que é a derivada da parte interna vezes t, é isso que está aqui, vezes a derivada disso aqui, que é a segunda derivada do logaritmo da função geradora de momento. Tá? E o denominador, a derivada dele ficou menos 2 vezes n elevado a menos 3 meios. Isso cancelou com isso. Aí a minha indeterminação desapareceu, porque eu fiquei agora com esse limite aqui, ele ficou escrito assim, como limite, quando n vai para infinito, da segunda derivada do logaritmo da minha função geradora de momento, avaliada no ponto t sobre raiz de n, vezes t ao quadrado dividido por 2. Isso aqui nada mais é do que t sobre 2, vezes o limite, quando n vai para infinito, da segunda derivada do logaritmo da função geradora de momento, avaliada no ponto t sobre raiz de n. Tá certo? Agora, tomando o limite disso aqui, isso aqui nada mais é do que zero, quando n vai para infinito. Então, eu tenho que avaliar o quê? O logaritmo, eu tenho que, esse limite aqui vai ser nada mais do que a segunda derivada do logaritmo da função geradora de momento, da nossa variável, avaliada no ponto zero. Então, vamos ver o que é isso. A primeira derivada desse logaritmo da função geradora de momento, né? A derivada disso aqui vai ser 1 sobre mt vezes a derivada da função geradora de momento, tá? Agora, essa função geradora de momento aqui, então, se eu avaliar isso aqui no ponto zero, né? Essa função avaliada no ponto zero vai ser a primeira derivada da função geradora de momento no ponto zero, que vai ser igual a média, e a função geradora de momento avaliada no ponto t igual a zero, a função geradora de momento é a esperança de E elevado a tx. Se t é zero, eu tenho esperança de E elevado a zero. Então, eu tenho esperança de 1, que dá 1. Então, a função geradora de momento avaliada no ponto t igual a zero é sempre 1. Então, quando eu avalio a primeira derivada no ponto zero, isso vai dar o primeiro momento da variável aleatória, que é zero, tá certo? Fazendo a segunda derivada, que é o que nos importa para esse limite aqui, a segunda derivada vai ser a derivada disso aqui. Então, essa derivada, a derivada da primeira derivada, usando a regra da derivada do quociente,
Isso vai ser a segunda derivada da função geradora de momento, avaliada no ponto T, vezes a função geradora de momento, menos a primeira derivada, a primeira derivada da função geradora do momento, vezes a derivada da função geradora de momento, que está aqui, dividido pela função geradora de momento ao quadrado. Só que eu tenho que avaliar essa função em zero para determinar o meu limite aqui em cima. Aqui em cima já está o limite calculado, eu só preciso disso, né? O limite, eu preciso da segunda derivada do logaritmo, né, da minha função geradora de momento avaliada no ponto zero. Então, eu vou vir aqui avaliar essa segunda derivada no ponto t igual a zero. Então, isso vai ser a segunda derivada da função geradora no ponto zero, a função vezes a função geradora no ponto zero, zero aqui, zero aqui, zero aqui. Bom, isso aqui é igual a zero aqui, isso aqui vai ser 1, isso vai ser 1, isso vai ser o segundo momento da variável aleatória, isso vai ser o primeiro momento da variável aleatória. Então, o logaritmo a derivada segunda do logaritmo da função geradora de momento no ponto zero deu o segundo momento, que é e elevado a x2, a esperança de xi ao quadrado, menos o primeiro momento elevado ao quadrado, vezes dividido por 1 ao quadrado. O segundo momento vai ser a variância de xi menos mais o primeiro momento ao quadrado. Então, como o primeiro momento a gente está assumindo como zero, esse segundo momento aqui deu exatamente a variância de xi. Esse primeiro momento é zero. Então, eu simplesmente tenho que isso aqui é igual a zero. Então, o que eu tenho é que o L, a segunda derivada do logaritmo da função geradora de momento no ponto zero, ela deu exatamente a variância do xi, que é sigma quadrado, que nós assumimos como sendo igual a 1. Então, gente, o que nós acabamos de provar? Nós acabamos de provar que o limite, quando n vai para infinito, dessa razão aqui, ela é exatamente t ao quadrado sobre 2. E esse limite aqui, provar isso é equivalente a provar que essa função geradora de momento elevado a n converge para isso. Então, retomando lá, olha só, retomando ao nosso cômputo aqui, ó, eu tinha que provar, nós provamos que isso aqui converge para t sobre 2, isso é equivalente a provar que isso aqui converge para isso, que é equivalente a provar que isso vai para isso, que é equivalente a provar que essa função geradora de momento converge para a função geradora de momento da normal 0,1, que é equivalente a provar que a função geradora de momento dessa variável aleatória aqui converte para a função geradora de momento da normal 0,1 e com isso nós provamos o teorema central do limite. Tá certo? Então, fizemos a volta e nós tivemos que fazer várias manobras para provar o resultado. Tá? Informalmente, esse teorema estabelece que a distribuição da soma de um grande número de variáveis aleatórias I e D tem uma distribuição bem aproximada por uma distribuição normal, qualquer que seja a distribuição da variável aleatória, né? E essa aproximação será melhor quanto maior for o valor de n, tá? Além disso, ele prova o que eu já tinha comentado antes, que x barra menos μ sobre sigma raiz de n converge para uma variável aleatória que tem distribuição normal, com média zero e variância 1, quando n vai para infinito. Né? É a consequência direta desse resultado. Então, vamos ver um exemplo. Seja x o número de estudantes que se matriculam num curso de psicologia e esse x tem uma distribuição Poisson com média 100, tá? O professor do curso decidiu que se o número de matrículas for superior a 120, a turma será dividida em 2.
qual é a probabilidade dele dividir a turma em 2. Então, vamos resolver o nosso problema de forma exata. O X é o número de estudantes que se matriculam na turma. Ele tem uma poação com taxa 100. Então, se eu quiser calcular esse valor exato, a probabilidade da turma ser dividida em 2, isso é a probabilidade do número de matrículas ser superior a 120. Usando a Poisson, isso vai ser a soma com o x variando de 120 até infinito, de e elevado a menos 100, vezes 100 elevado a x sobre x fatorial, ou 1 menos, né, a soma com x variando de 0 até infinito desse termo que está aqui. De qualquer forma, isso é computacionalmente muito caro, né? Muito caro de ser feito, porque envolve fatoriais aqui, tá? Bom, então, o teorema central do limite, ele nos permite fazer esse cálculo. De que maneira? Olha, a gente define variáveis aleatórias auxiliares, x1, x2 até xn, onde elas são identicamente distribuídas e independentes, tais que cada uma delas tem uma Poisson com média 1. Por que isso ajuda a gente? Porque nós já provamos, lá no passado, que se eu somo variáveis aleatórias independentes com distribuição Poisson com taxa lambda, né, a distribuição da soma é uma Poisson com a soma das taxas. Então, o que eu fiz aqui? Se você pegar a soma de x1, x2 até xn, a soma delas vai ter uma distribuição com Poisson com taxa 100, que é exatamente a distribuição da nossa x aqui, tá? Só que eu quero fugir desse cálculo exato. Então, definindo essas variáveis aleatórias dessa maneira, eu sei que o meu x vai ser a soma com i variando de 1 até n dessas x's que eu acabei de definir. E o teorema que a gente acabou de provar, ele diz para a gente o seguinte, que se eu pegar a soma dessas 100 x's e subtrair n vezes a média de cada uma das x's e dividir pela raiz quadrada da variância das x's vezes o tamanho da amostra, isso tem uma distribuição aproximadamente normal com média 0 e variância 1. A média da xi, como xi é uma Poisson com taxa 1, essa média é 1, essa variância é 1. Então, o que a gente tem é que o somatório do xi é a minha x, então o teorema central do limite me garante que a distribuição de x menos 100 sobre raiz de 100, né, que é exatamente esse termo aqui, tem uma distribuição aproximadamente normal com média 0 e variância 1. Ou seja, a minha x aqui, a variável aleatória de interesse, ela tem uma distribuição que é aproximadamente normal com média 100 e variância 100. Bom, usando esse resultado, calcular a probabilidade do x ser maior do que 120, né? Isso é aproximadamente a probabilidade do z ser maior do que 120 menos 100 sobre raiz de 100. E esse z aqui é uma normal, com média 0 e variância 1, né? Então, é igual essa probabilidade é a probabilidade da gente calcular do z ser maior do que 2 quando z é normal 0,1. E essa probabilidade é 1 menos a probabilidade do z ser menor que 2, e a gente calcula, no Sheldon-Ross tem a tabela para isso, para acumulada, e a gente consegue verificar que essa probabilidade aqui do x ser maior que 120 vai ser aproximadamente 0,0228. Então, se você não tivesse enxergado isso aqui, era só você vir aqui e falar, olha, isso aqui é x menos 100 sobre raiz de 100, 120 menos 100 sobre raiz de 100, usando esse resultado que está aqui, você chegaria no que nós calculamos, né? Exatamente a mesma coisa. Vejamos um outro exemplo. Esse exemplo toma x1, x2, xn, variáveis aleatórias que são independentes, identicamente distribuídas, com uma distribuição uniforme no intervalo 0, 1. E o que ele pede é para a gente calcular, né, uma aproximação para a probabilidade da soma dessas 10 variáveis ser maior do que 6. Tá?
Vocês se lembram bastante bem que calcular a distribuição exata da soma de duas variáveis aleatórias já foi bastante trabalhoso. Imagina você calcular a distribuição da soma de 10 variáveis aleatórias uniformes. Então, quando era uniforme, a distribuição da soma não era tão trivial assim. Então, olha o que esse resultado do TCL nos fornece. Bom, ele fornece para a gente que se eu pegar a soma dessas 10 variáveis aleatórias menos o número de variáveis aleatórias que eu estou somando, como elas são identicamente distribuídas, né, eu posso, independentes, identicamente distribuídas, eu posso usar o TCL. Então, ele fala que se eu pegar a soma delas menos o número de variáveis aleatórias, que é 10, vezes o valor esperado de cada variável aleatória, né, de uma das variáveis aleatórias, que elas são identicamente distribuídas, então essa média vai dar igual, e dividir isso pela raiz quadrada da variância de alguma delas, vezes o número de elementos na minha soma, que no nosso caso é 10, isso vai ter uma aproximação, uma distribuição aproximadamente normal. No nosso caso, a média da uniforme 0,1 é meio. Então, aqui eu tenho 10 vezes meio. E aqui embaixo eu tenho 10 vezes a variância da uniforme 0,1, que é meio. Então, tomando isso aqui, o somatório com invariante de 1 até 10 menos 10 sobre 2 dividido por raiz quadrada de 10 sobre 12, isso tem uma distribuição aproximadamente normal, com média 0 e variância 1. Bom, eu quero calcular a probabilidade de soma com i variando de 1 até 10 de xi ser maior do que 6. Então, a do xi, eu não sei a distribuição, quer dizer, se eu pegar xi menos 10 sobre 2 e dividir por raiz quadrada de 10 sobre 12, e fazer a mesma coisa do lado de cá, pegar o 6 menos 10 sobre 2, dividir por raiz quadrada de 10 sobre 12, eu sei que o resultante daqui é uma variável aleatória que tem distribuição normal padrão. Então, essa probabilidade aqui vai ser aproximadamente a probabilidade do Z ser maior do que 6 menos 5 sobre raiz de 10 dividido por 12, e isso é a probabilidade do Z ser maior do que a raiz de 1/12. E a gente olhando isso aqui, esse resultado aqui na tabela da normal, a gente encontra que esse valor é a probabilidade da soma das 10 uniformes 0,1 ser maior que 6 é aproximadamente 0,16. Então, esses dois exemplos, eles mostram a utilidade daquele resultado do teorema central do limite. Com isso aqui, gente, a gente termina o curso de probabilidade 2. Eu espero que o curso tenha sido útil para vocês, né? E eu peço desculpa aí pelas minhas falhas ao longo desse curso e desejo sucesso para vocês aí no futuro, nos futuros cursos, tá bom? Muito obrigada, boa sorte, boa sorte aí no resto do curso para vocês.